A paz do Senhor Jesus. Vamos lá mais uma vez edificar a nossa fé, a nossa vida espiritual com a exposição da palavra de Deus para a nossa edificação e crescimento espiritual. Mais uma vez eu, evangelista Wellington Ramos, estou aqui para convidar você para juntos aprendermos mais do que nos ensina a palavra de Deus. Aliás, hoje o tema vai ser o que a palavra de Deus não nos ensina. Vamos estar aprendendo nesta hora, nessa oportunidade, com este momento que esse vídeo está sendo assistido por você. Vamos estar aprendendo hoje o que não ensina a palavra de Deus. É importante sabermos também aquilo que a palavra de Deus não nos ensina e nem nos orienta a viver em nossa fé cristã. Então nessa noite convido você, nessa tarde ou nessa manhã, dependendo do momento que você está ouvindo ou assistindo este vídeo, com muita atenção para a gente poder estar aqui expondo os ensinos da palavra de Deus para o nosso conhecimento espiritual. Vamos ler um texto da palavra de Deus, pois temos que estar sempre baseado na Bíblia, alicerçado nela e falando com confiança através da palavra de Deus, expondo ideias, conceitos e tudo que relaciona a Deus. Temos que estar firmado, alicerçado pela palavra. Então, para iniciar esse tema de hoje, que nós vamos aprender o que a Bíblia não ensina, nós vamos estar usando o texto lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 31 e 32. O nosso Senhor Jesus falando, nesse texto ele diz assim, capítulo 8, versículo 31 e o 32. Jesus disse, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Versículo 32, o nosso mestre, o Senhor Jesus, diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está aqui uma orientação do nosso Senhor Jesus para a nossa vida espiritual, para todos os que dizem ser discípulos de Cristo. Para ser discípulo de Cristo, ele diz o seguinte, se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Só é discípulo de Jesus quem está firmado, alicerçado em sua palavra. Quem está vivendo por fé na sua palavra. E no versículo 32 ele diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade. Jesus veio trazendo esta verdade para o mundo que estava dentro de enganos religiosos na sua época. E ele veio confrontando os ensinos religiosos, trazendo a realidade da verdade de Deus para os homens que estavam querendo buscar e querendo servir a Deus, mas presos nos conceitos religiosos daquela época. Tanto é que os religiosos se levantaram contra Jesus para tentar impedi-lo de ministrar aquela verdade que ele ministrou naquele tempo e que está aqui ao nosso alcance. A palavra de Deus ministrada por Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nessa noite nós vamos aprender mais do Senhor através da sua palavra. O tema é o que a Bíblia não ensina. Vamos aprender para que a gente possa estar conhecendo a verdade sobre os conceitos que Deus quer que nós conheçamos. E que a gente possa estar conhecendo aquilo que Deus não nos orienta. Então, com esse tema de hoje, o que a Bíblia não ensina, vamos estar trazendo muitas orientações para você, para que você possa estar pronto para defender a sua fé e continuar crescendo, caminhando dentro do caminho do Senhor, edificando a sua vida espiritual. Vamos conhecer a verdade sobre os conceitos e as práticas que as pessoas vivem na religião que a Bíblia não ensina. Então vamos começando aqui sobre o caminho para chegar a Deus, o caminho para o homem chegar a Deus. As religiões ensinam vários caminhos, vários meios, várias formas para que o homem chegue a Deus. Mas qual é o verdadeiro caminho
para que o homem venha chegar a Deus. O caminho verdadeiro para chegar a Deus não é a religião. A Bíblia não ensina que você precisa de uma religião para chegar a Deus. A palavra religião no grego, ela quer dizer religare. Só que a religião, ela não religa o homem com Deus. O que religa, o que leva o homem a uma comunhão, a uma ligação com Deus, não é a religião. Então a Bíblia não ensina que se você se filiar e se você passar a viver dentro de uma religião, você vai estar em comunhão com Deus. Porque o único caminho que a Bíblia nos mostra para nos levar ao Pai, para nos trazer comunhão com Deus e para nos ligar com Deus, é Jesus Cristo. Ele mesmo falou isso lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque Jesus disse ninguém vem e não disse vai. Jesus disse ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Aquele que está em Cristo está em Deus. Aquele que crê em Cristo crê em Deus. Aquele que vê o Filho vê o Pai. Porque Jesus é a manifestação do Deus invisível. Quem crê em Jesus crê em Deus. Quem está seguindo firme no Senhor Jesus está firme em Deus. Então, para chegar a Deus, é preciso chegar a Jesus. Porque quem chega a Jesus, chega a Deus. Então, a Bíblia não ensina que dentro de uma religião você vai estar em comunhão com Deus. Seja qual for essa religião. Vamos aprender mais do que a Bíblia não ensina? Para chegar a Deus, é preciso você ir a Jesus. Ele é o caminho, como ele mesmo falou. Não é por se filiar a uma religião. A Bíblia não ensina que para o homem alcançar a bênção de Deus, ele precisa fazer algum sacrifício. Ele precisa fazer campanhas. Ele precisa participar de movimentos, de campanhas. Ele precisa ir pelos métodos que as religiões estabelecem para o homem alcançar a bênção de Deus. Então, a Bíblia não ensina que o homem, para alcançar a bênção de Deus, precisa estar fazendo alguma coisa no lado material ou criando alguma situação para que ele possa receber a bênção de Deus. A Bíblia não ensina em canto algum esse meio que as religiões estão levando as pessoas a viverem. Para alcançar a bênção de Deus, o que a Bíblia ensina é ouvir a palavra e praticá-la, crer na palavra de Deus. Lá no livro da lei, no 5º livro da lei, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele propõe várias bênçãos para o seu povo. Essas bênçãos vão até você com uma condição. Vamos ler o que diz a palavra de Deus para que a gente conheça o que a Bíblia ensina e o que a Bíblia não ensina. Você não precisa fazer uma campanha, não é através de uma campanha que a bênção de Deus vai chegar na tua vida. Não é através de um ritual religioso que estão ensinando dentro das religiões. Não é através de uma campanha de marcha. Não é através de uma campanha de 7 dias, de 14, de 21, seja quanto for os dias. Não é através desses meios que as pessoas alcançarão a bênção de Deus. Infelizmente as pessoas estão vivendo isso e acreditando e criando fantasias a qual pensam que é realidade. Mas está aqui para que nós possamos conhecer e estar conhecendo a verdade de Deus. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2, assim fala o Senhor: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Isso é promessa de Deus para o povo, seu povo. Versículo 2: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. A palavra de Deus nos ensina que as bênçãos de Deus
virão sobre nós. Escuta uma coisa, irmãos. Você não precisa correr atrás das bênçãos de Deus. Você não precisa ir atrás de bênção ali, aqui, acolá, como se ensina hoje dentro das igrejas. Venha buscar a sua bênção, venha receber a sua bênção, venha buscar a sua bênção. Esse ensino não é ensinado pela Bíblia. A Bíblia não ensina esta orientação. A Bíblia diz que as bênçãos de Deus virão sobre ti. Agora, essas bênçãos de Deus virão sobre ti quando e como? Aí diz aqui o texto: e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ela te alcançará, não importa onde você estiver. Onde você esteja no momento, as bênçãos de Deus vai te alcançar. As bênçãos de Deus, ela é direcionada para todos aqueles que está dentro dessa condição. O Senhor diz: as bênçãos de Deus te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. As bênçãos de Deus, ela vem na vida do homem quando o homem ouve a voz de Deus. Quando o homem passa a crer e a obedecer e a andar na palavra do Senhor. A condição que Deus dá para que você alcance a bênção dele é ouvir a sua palavra e guardá-la, quer dizer, submeter-se à palavra de Deus, crendo nela. Essa é a única condição que Deus nos dá para alcançar suas bênçãos. A Bíblia não ensina que através de uma campanha você será recebedor de bênçãos vinda de Deus. Isso é ensinado pelos homens dentro das religiões. Mas a Bíblia não ensina esse meio que estão colocando. Vamos aprender mais um assunto do que a Bíblia não ensina? A Bíblia não ensina a estar buscando o Espírito, o batismo do Espírito Santo de Deus, por meio de muito falar, por meio de dar muito glórias, por meio de ficar repetindo dezenas e centenas de vezes glória, glória, glória. Não, a Bíblia não ensina isso. Quem ensina isso é os homens na religião. Que as pessoas hoje são convidadas a ser batizadas pelo Espírito Santo, precisam ir à frente lá no púlpito e começar a falar glória, glória, começar a repetir centenas de vezes rapidamente, e aí as pessoas são ensinadas que vai ser batizado ali naquele momento. Mas não é dessa forma que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina isso para nós, crentes cristãos, seguidores, discípulos de Jesus. A Bíblia nos ensina, irmãos, que o Espírito de Deus, ele age na nossa vida de uma forma que não precisa desses métodos que os homens estão usando dentro da religião. Não precisa buscar esse meio para ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Porque a única forma de você ser batizado com o Espírito Santo de Deus é você se deleitando na palavra do Senhor. É você ouvindo, é você crendo, é você deixando o Espírito de Deus trabalhar livremente em tua vida. Porque o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder que Deus dá ao seu povo para suportar as aflições que vêm para tentar a sua fé. Vamos ver isso? A palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44 e o 46. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus sobre essa realidade que nós estamos aqui falando. Atos 10, versículo 44 e ao 46. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Ouvir. Não é ficar repetindo inconscientemente e falando rapidamente, repetindo glória, glória, glória. Não, não é assim. Não é assim que se é batizado pelo Espírito Santo. E ouvindo a palavra. Todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramara também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Então Pedro está na casa de Cornélio, pregando o Evangelho a Cornélio. Todo mundo está sentado, parado, com atenção para ouvir a palavra. E nesse momento eles são batizados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Sentados, ouvindo a palavra com reverência, e todo mundo em silêncio para poder entender o que se estava pregando.
E aí o Espírito de Deus vem sobre eles e reveste eles para defender a fé cristã e permanecer no caminho do Senhor. Essa é a realidade. A Bíblia não ensina a buscar batismo com o Espírito Santo através de convite dos homens lá nos púlpitos, que convida você para vir à frente e começar a repetir, começar a falar muito glória, glória, repetidamente e rapidamente, e aí você começa a tropeçar a língua e alguém diz que você foi batizado. Não é dessa forma. Então nós estamos aprendendo aqui o que a Bíblia não ensina. Vamos ver mais um ponto da palavra de Deus. O que a Bíblia não ensina? A Bíblia não ensina que a igreja é a casa de Deus. Opa! Irmãos, vamos buscar aprender as verdades da palavra de Deus. A Bíblia não ensina que a igreja, estou falando da igreja local de reunião dos santos, local de congregação. Igreja, aquele quadrado de cimento onde a gente se reúne. A Bíblia não ensina que ali é a casa de Deus. Porque a Bíblia nos ensina que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. A casa de Deus é você. A casa espiritual de Deus é você. Ali é apenas o local onde nós se reunimos para invocar o Senhor, aprender sua palavra e louvar o seu nome. Mas aonde Deus habita é na sua vida. Jesus disse, eu e o Pai viremos e habitaremos em vós. Fazemos morada em vós. Então, esse conceito é errado. Hoje as pessoas se dedicam mais à estrutura de cimento para zelar, para cuidar, do que a sua própria vida. Se cuida mais de uma estrutura de cimento do que da vida de um irmão que está necessitado. Reformam, gastam e se dedicam mais a investir na estrutura de cimento, o lugar onde nós se reunimos, do que numa pessoa. Porque a pessoa é que é a casa de Deus. Deus está habitando em você. Para você estar na presença de Deus, não precisa estar na congregação. Precisa estar com a sua fé no Senhor Jesus e Deus fazendo morada em sua vida, habitando em você. Então nós precisamos entender isso. O que a Bíblia não ensina? A Bíblia não ensina que o lugar de congregação é a casa de Deus. Vamos ver um texto aqui, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48. Atos dos Apóstolos, você pode estar acompanhando os textos pela Bíblia que você tiver aí agora na mão, ou então você depois vai conferindo. Capítulo 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48. Dentro de muitos versículos, estou citando um, para não gastar muito tempo, mas tem vários textos que nos mostram essa realidade. Aqui é Estevão falando, dando seu discurso aqui, pregando e instruindo sobre isso. Estevão diz, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. Esse é um dos ensinos apostólicos. Quero dizer a você que a Bíblia Sagrada toda é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Agora, doutrina para a igreja viver está no Novo Testamento. Regras para a igreja viver, regras espirituais, está no Novo Testamento. Porque no Velho Testamento foi abolido muitas práticas que viviam o povo de Israel. Práticas que eram práticas materiais, que eram práticas que os homens buscavam fazer pelos seus próprios méritos. Agora não. Agora nós estamos no período da graça, a dispensação da graça, não mais da lei, da graça, onde vivemos por fé, onde o nosso sacrifício, ele não é mais um sacrifício de um cordeiro, é o sacrifício que foi feito por Jesus Cristo, o sacrifício que nos purifica, já foi feito por Jesus, temos que viver crendo nisso. Aonde o templo, aonde nós adoramos a Deus, não é mais uma casa de cimento como era lá, o templo que Salomão levantou para o povo se reunir, a presença de Deus está ali. A presença de Deus através da arca da aliança estava ali, mas a presença de Deus agora não está mais através da arca da aliança, está através da fé em Jesus Cristo na sua vida. O Novo Testamento, doutrina para a igreja viver, é a doutrina que os apóstolos ensinaram, que receberam de Cristo. É a doutrina dos apóstolos
que nós devemos estar fundamentado e alicerçado nela, porque foi o ensino que Cristo deu para os apóstolos passar para a sua igreja. Então precisamos entender isso. A casa de Deus é você. Cuide da sua vida espiritual, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide do seu coração. Você é a casa de Deus. Vamos aprender mais um assunto sobre a realidade que nós estamos falando do tema, o que a Bíblia não ensina. Então, já vimos que a Bíblia não ensina que a igreja, a estrutura de cimento é a casa de Deus. A casa de Deus é você, morada espiritual de Deus. E outro assunto também, a Bíblia não ensina que devemos buscar a Deus através de estar dentro de uma igreja, de estar participando de trabalhos religiosos da igreja. Esse não é o conceito de buscar a Deus. A Bíblia não ensina isso. O conceito de buscar a Deus é você estar buscando a Deus em espírito e em verdade. Buscando a Deus quer dizer estar sempre colocando sua vida na vontade do Senhor em todos os momentos que você estiver vivendo. Buscar a Deus é você buscar andar na presença do Senhor, andar nos seus preceitos, guardar aquilo que Ele lhe ensinou. Buscar a Deus. O conceito de buscar a Deus hoje é: eu vou para a igreja fazer o quê? Vou buscar a Deus. Eu vou para a igreja, vou fazer isso, vou buscar a Deus. Não. E as pessoas entendem que buscar a Deus é ir para a igreja. E quando chega em casa, quando está relacionado fora da igreja, quando não está mais naquele momento de reunião, essa busca não existe mais. Esse conceito é errado, de que ir para a igreja é buscar a Deus. Você vai para a igreja para a comunhão com os santos, para aprender a palavra. Mas a sua busca por Deus deve ser todos os momentos, todos os dias da sua vida. Hoje as pessoas estão presas dentro de trabalhos na igreja, achando que isso está servindo e está fazendo a obra de Deus. E muitas vezes está errando o caminho. Hoje em dia a gente vê as pessoas, por meio de falta de entendimento, errando contra a palavra de Deus. Hoje em dia a gente vê, infelizmente é a realidade, irmãos, mulheres que infelizmente não vigiam, são casadas e passam mais tempo na igreja do que em casa, com seu marido, com a sua família. Muitas vezes contraria a vontade do marido, porque vai para a igreja, porque assim ela entende que tem que ir para a igreja para buscar a Deus. Você busca a Deus na sua casa, você busca a Deus com o seu pensamento e seu coração, buscando sempre a orientação de Deus, buscando sempre a graça de Deus na sua vida, buscando sempre força de Deus para você vencer o momento que lhe cerca. A Bíblia nos ensina que a mulher casada cuida das coisas de casada. Quem é solteira cuida das coisas de Deus. Pode ficar, se preciso for, 24 horas no culto, nos trabalhos da igreja, fazendo as obras dentro da organização religiosa. Mas a casada não. A casada tem que ouvir o que a Bíblia diz. Ela tem que priorizar a sua família, o seu esposo. Porque na vida do ser humano temos 3 coisas que precisamos entender que é primordial para a gente conhecer. A primeira é a sua comunhão pessoal com Deus, independente de uma igreja. Porque a sua comunhão com Deus não depende de você estar na igreja os 7 dias da semana. A sua comunhão com Deus depende do seu entendimento através da palavra que você ouviu e da fé que você recebeu. E aí você passa a viver uma fé viva no Senhor. Uma comunhão com Deus, entendendo que o pecado lhe separa de Deus e que você precisa estar santificando-se cada dia mais para estar em comunhão com Deus. A segunda coisa é você cuidar da sua família. É você cuidar do lar. Você que é homem, cuidar da sua família. Você é o provedor. Você que é mulher, ser sábia, cuidar da sua família. Vigiar para trazer harmonia no seu lar. Mas hoje as mulheres não estão sendo sábias. Tem mulheres sendo orientadas a não dar ouvido ao marido. Se o marido disser que ela não vai para a igreja, ela tem que dizer para ele que vai e ele não pode impedi-la. Está errado, tem que obedecer. Mas ele não é crente, mas é seu marido. Mas ele não é salvo, mas é seu marido. É esse que você está. Obedeça a palavra de Deus. Sujeitai-vos aos vossos maridos, independente se seja crente ou não. E deixa Deus trabalhar, que Ele fará o demais na sua vida. Então, para buscar a Deus, não precisa estar na igreja os 7 dias da semana.
Não é esse o caminho que Deus nos ensina para buscar Ele. Então é um ensino errado. Vou buscar a Deus. Não. Vou edificar a minha fé. Vou aprender mais. Vou para a igreja aprender mais. Vou para a igreja ser instruído, se tiver instrução. Então, o que a Bíblia não nos ensina. Então, nós estamos vendo aqui vários temas, vários assuntos que são ensinados por aí pelas religiões que a Bíblia não ensina. A Bíblia não ensina a subir monte para buscar a Deus. Outra ensina errado, irmãos. Outra ensina que a Bíblia não nos ensina. Outra orientação que a Bíblia não nos dá. Hoje as pessoas têm uma filosofia de que buscar a Deus no monte é melhor. Subir o monte para buscar a Deus, para receber revelação de Deus, para ouvir Deus falar. A Bíblia não ensina isso, ao contrário. Jesus, ele repreendeu esse entendimento. Quando a mulher samaritana chegou a ele perguntando aonde deveriam adorar a Deus, se no monte ou se em Jerusalém. Jesus disse, nem no monte nem em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você pode ver isso lá em João, capítulo 4, versículo 20 e 21. Evangelho segundo escreveu João. Jesus disse que para buscar o Pai não é no monte, nem em Jerusalém, seja qual for o templo. Não. Porque Deus, ele é espírito e ele habita em você onde você estiver. Você tem comunhão com Deus em qualquer lugar onde você estiver. Não é na igreja, não é no monte só, e nem esses lugares estabelecidos para buscar a Deus. Então as pessoas hoje estão vivendo isso, estão vivendo esses conceitos, tem que buscar a Deus, vou para o monte, e muitas vezes as pessoas deixam de descansar para ir trabalhar no outro dia, e vai para um monte, sai para um lugar que não conhece, e vai para um lugar deserto, como se ali fosse um ponto onde elas recebessem mais poder, e tem aquele movimento ali, e começa o engano espiritual naquele lugar, e as pessoas vivendo isso, e muitas vezes atrapalhando sua própria vida. Porque as pessoas muitas vezes deixam de dormir, descansar o seu corpo para no outro dia ir trabalhar, para passar a noite em monte, para passar a noite em lugares que buscando a Deus. Não, tudo tem um tempo determinado nessa vida. Há o tempo de dormir, de acordar, de trabalhar, de estudar. Há o tempo para tudo. A noite ficou para dormir, queridos. Para descansar. É a importância do descanso do corpo para no outro dia você estar trabalhando. Tem pessoa que vai para o monte, passa a noite ali naquele lugar e sai de casa, vai para um lugar distante, onde as pessoas reuniram e vai levar o povo para orar. E as pessoas no outro dia estão no trabalho cansada, não rende, muitas vezes de mau humor, muitas vezes cansada no trabalho. Isso não edificou a sua vida em coisa alguma. Isso atrapalhou. Então aprenda, a Bíblia não ensina você buscar a Deus em monte, subir monte. Isso é práticas religiosas que estão criando aí para atrair a multidão. Mas a multidão tem que ser atraída pela palavra de Deus. Jesus nunca atraiu a multidão com outra coisa, é pela palavra. E quando a multidão veio atrás de Jesus com interesse material, Jesus repreendeu. Jesus disse, vocês me seguem não pelos sinais que viram, mas pelo pão que perece. Então aprenda isso, a Bíblia não nos ensina a subir monte para buscar a Deus. Ao contrário, Jesus nos ensinou assim, quando quiseres falar com o teu Pai, com o Senhor teu Deus, entra no teu quarto, calado, em silêncio, Ele te ouvirá. A oração, irmãos, é uma oração que não precisa aqueles gritos que hoje nós vemos as pessoas dando. A comunicação com Deus não precisa aquela euforia, aquele grito, aquela coisa louca que a gente vê as pessoas fazendo hoje no nosso meio, irmão, no meio religioso evangélico. Jesus ensinou diferente, então a Bíblia não ensina esses meios que nós hoje vemos as pessoas viverem. Olha o que Jesus ensinou lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 6. Veja o que Jesus ensinou, a forma que nós devemos buscar ao Senhor. Ele diz assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te responderá. Você, para falar com Deus, não precisa ir para o monte. Você, para
conversar com Deus, orar a Deus, ter um diálogo com Deus, uma comunhão com Deus em oração. Você não precisa subir monte, na tua casa, no teu quarto, na tua sala, onde tu estiver, um momento tranquilo, que você possa ali conversar com Deus, parado no ônibus, em espírito, orando a Deus. Então as pessoas hoje precisam conhecer essa verdade, precisam sair deste fanatismo que tem levado as pessoas a viver o engano religioso. E muitas vezes acontece tanta investida ali, irmãos. Nesse meio, os espíritos enganadores aproveitam para ali falar como se fosse Deus, para ali trazer situações que levam o povo ao engano e a perecer, porque Jesus disse, o povo perece por falta do conhecimento da palavra. Então estamos aprendendo aqui. Eu, evangelista Wellington Ramos, o meu objetivo é esse, transmitir ao povo a verdade que liberta, com esse projeto que Deus nos deu, defesa da fé cristã. Então monte, a Bíblia não ensina a buscar a Deus em monte, seja qual for o monte, porque quando Deus levou Moisés ao monte para ali falar com ele, foi lá no Velho Testamento, porque Deus queria ter um diálogo com Moisés ali, e ali foi o lugar que Deus deu, mas essa aí não é uma regra. Os apóstolos não ensinaram a orar a Deus subindo o monte, nem a Bíblia ensina isso. As pessoas pegam esse texto para poder criar essas fantasias religiosas. É o que tem muito acontecido, muitas práticas que são pegadas do Velho Testamento. As pessoas hoje indo para as igrejas, buscar rosa, buscar sal, buscar objetos como se aquilo fosse um ponto de bênção para eles receber a bênção de Deus. A Bíblia não ensina isso é a religião, isso é o povo. Venha, receba essa rosa, receba esse objeto que a bênção vai cair sobre sua vida, e as pessoas acreditam, vão. Mas esses que estão vivendo esses conceitos são os que não conhecem a palavra de Deus. Estão sendo guiados por cegos. E homens que veem a verdade, mas tornam-se cegos por ignorar ela. Mas vamos aprender, estamos aqui para isso. A graça de Deus sobre nossas vidas para nos esclarecer a sua palavra. Glória a Jesus. Então, a Bíblia não ensina que o homem, se ele usar bermuda, ele vai para o inferno. Ó, irmãos, nós temos visto conceitos por aí de santidade que a Bíblia não ensina. As pessoas hoje julgam uma pessoa que está de bermuda não salva, não crente em Jesus. Porque o conceito é tem que usar calça, paletó, bermuda, saia até o calcanhar. Aí sim é santidade. Não, isso não é santidade. Isso é estilo de se vestir. Santidade é muito diferente disso aí. Porque hoje em dia nós vemos as pessoas destratando o outro por causa de veste. Um irmão que olha o outro de bermuda não dá paz, não sauda com a paz do Senhor, porque ele está de uma forma que não está santificando ele. Quero dizer uma coisa para você. Quem ensina isso é a religião, o modo de se vestir, o que comer, o que não comer. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que a santidade vem pela palavra. Jesus disse assim, orando ao Pai, lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 17, versículo 17. Jesus disse, Pai, orando ao Pai, Jesus disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificação vem pela palavra. Guardar a palavra, conhecer a palavra, viver a palavra. A questão da roupa, irmãos, não vai fazer com que o homem perca a sua salvação. E hoje as pessoas ensinam isso. Eu ouvi um ministro, um sacerdote na frente de um grupo pregar e dizer, se você, irmã, cortar o cabelo, você vai para o inferno. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina esses conceitos humanos que o homem está pregando dentro da religião. Porque se você cortar seu cabelo, irmã, você não vai para o inferno não, porque a tua salvação foi Jesus que deu e o sangue dele é mais poderoso do que o teu cabelo cortado. Então hoje as pessoas vivem presas dentro desses ensinos e subjugados a essa questão, a esses ensinos, esses conceitos que faz a pessoa se prender dentro de uma coisa que Deus não está obrigando ela. Agora, o cabelo deixa a mulher com uma beleza física melhor.
Mas se você cortar, você não perde a comunhão com Deus e nem vai para o inferno. Porque não é o cabelo cortado que leva uma pessoa para o inferno. O que separa o homem de Deus é o pecado. E cortar cabelo não é pecado. Em canto algum, Deus proíbe, Deus deixou o mandamento, não cortarás o cabelo. Então, eu quero dizer para você que esse conceito é errado, irmão. A Bíblia não ensina isso às pessoas. Eu vi uma irmã ministrar no culto uma vez, eu fiquei estarrecido e digo, meu Deus, que falta de conhecimento. E cadê o líder deste grupo de estar ali para corrigir isso? A irmã chegou e pregou, disse, olha irmã, se Jesus vier e de noite você estiver na sua casa dormindo, de camisola, você não vai, você vai ficar. E eu pensei, meu Deus, que absurdo é esse que essa irmã está pregando. Porque isso não procede, irmãos. Na vinda de Jesus, quando Ele vier, vai ter gente tomando banho, irmãos. Vai ter gente, irmãos, de bermuda. Vai ter pessoas em várias situações. Mas o que vai fazer ela subir não é a roupa que ela está. É a vida de fé e santidade que ela viveu na presença de Deus, guardando a palavra. O que impede o homem de subir é o pecado. Então nós estamos aprendendo isso aqui. Para você não ficar preso a esses ensinos errôneos. Não ficar preso a esses conceitos humanos, religiosos. Então, usar bermuda não é pecado, irmãos? Não é pecado você, irmã, cortar seu cabelo. Se quer cortar, corta. A Bíblia não proíbe você de cortar o cabelo. Não é pecado, meu irmão, você dormir à vontade, você ter seu momento pessoal à vontade. Não, não é pecado. Saiba que quando Jesus voltar, você vai, porque o sangue de Cristo é poderoso para libertar o homem de todo pecado, purificar você de todo pecado. E você não vai deixar de subir porque está de bermuda ou porque cortou o cabelo. Porque não é roupa que faz o homem para o céu, porque se fosse roupa que fizesse o homem para o céu, os deputados iam para o céu, os políticos iam para o céu, todos, porque todos usam paletó, usam gravatas, andam bonitões. As pessoas das religiões por aí que se modelam exteriormente iriam para o céu, porque estão de roupas muitas vezes mais decentes do que nós, evangélicos. Porque tem religiões que se vestem mais decente do que nós, irmãos. Não adianta botar uma saia lá no calcanhar e ela está ligada no corpo da pessoa, mostrando o detalhe da roupa íntima. Não se julgue dessa forma porque você condenará a si mesmo. Não é roupa, não é cortar cabelo, não é outro meio que vai impedir você de ir ao céu. É o pecado. Aprenda o que é pecado e o que não é. Então nós estamos aqui falando o que a Bíblia não ensina. Leia a Bíblia, seja liberto. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse, vocês colocam fardo pesado nas costas dos homens e não ajudam a eles a carregar nem com o dedo. É fardos religiosos. É ordenança religiosa que as pessoas estão vivendo. Hoje em dia as pessoas vivem uma ordenança religiosa tão grande que estão ignorando o mandamento de Deus. Amar o teu próximo como a ti mesmo. As pessoas hoje, por não guardar a palavra de Deus, desprezam os irmãos, se intriga com os irmãos, não se importam mais com os irmãos. Por quê? Porque você está dentro de uma denominação que diz a você que não pode falar com o irmão da outra denominação. Você está sendo orientado dentro de uma religião que ensina você a não falar com o irmão, a não ter mais contato com ele, se ele sair dessa denominação que você está. Hoje nós vemos isso no meio que nós ficamos estarrecidos de ver o que hoje as pessoas estão vivendo, pessoas que dizem ser santa e ir para o céu muitas vezes. Se uma pessoa está numa igreja, ali aqueles irmãos abraçam ela. Se ela sai daquela igreja e for para outra, os irmãos já desprezam, já não procuram mais, já não quer mais saber. Que amor é esse? O amor, ele é incondicional, o amor de Deus. E tem que estar derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O amor de Deus, ele nos faz se doar em favor do próximo. Hoje em dia é isso, irmãos. Infelizmente, eu tenho testemunho de ver pastores dizer
de um membro que saiu da sua igreja e foi para outra, amaldiçoá-los. Dizer que eles são tipo de pessoas que não merecem consideração, só porque não está mais na congregação dele. Infelizmente eu sou testemunha disso. E é isso que me faz estar aqui pregando essas verdades e trazendo esse esclarecimento para você, para que muitos não vivam mais dentro desses conceitos. Então a Bíblia não ensina isso. Vamos ver outra coisa que a Bíblia não ensina. A Bíblia não ensina que se você sair de uma igreja e for para outra, deixa de ser abençoado por Deus. Porque é isso que os homens estão ensinando. Eles querem você ali dentro, submisso a ele. Se você sair dali e for para outra congregação, ele já fica diferente com você. E já ministra no púlpito para lhe segurar lá. Se você sair daqui e for para lá, você vai estar fora da vontade de Deus. Será que estará fora da vontade de Deus? Muitas vezes, será que não é para sair mesmo dali? Será que ali está sendo o lugar certo mesmo? Você pode estar numa igreja e ir para outra. Se essa igreja tiver a palavra de Deus, você vai estar sendo abençoado, irmãos, com a palavra. Deus não vai te amaldiçoar nem te condenar, porque tu deixou uma igreja, saiu da igreja A e foi para B. Os homens estão jogando esse argumento psicológico para coagir as pessoas e fazer com que as pessoas permaneçam ali. Porque, infelizmente, eu sou testemunha dessas coisas. Uma pessoa tem toda a liberdade, se não está bem nessa congregação, vá para outra, você continua sendo minha irmã em Cristo. Eu continuo te amando, te considerando. Pelo fato de você estar aqui ou não, você é minha irmã em Cristo. Você estando lá, é irmã em Cristo. Seja a igreja Assembleia de Deus, seja a igreja presbiteriana, seja a igreja batista, seja a igreja congregacional, você é meu irmão em Cristo, está vivendo a mesma fé, está seguindo o mesmo caminho, está combatendo o combate que eu estou combatendo, você é meu irmão em Cristo. Não te desprezarei. Nem o ímpio eu tenho que desprezar. Quanto mais você que é meu irmão em Cristo. Então nós precisamos saber e conhecer aquilo que a Bíblia não ensina, para não estar vivendo ensino errado, que são dados pelas religiões. Então, você nessa noite está sendo instruído, orientado, porque você tem que se libertar do fardo da religião, do jugo do homem. Jesus disse, vinde a mim, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Saia desse jugo pesado do homem, venha para Jesus. Saia da religião, venha para Jesus. Saia da denominação, venha para Jesus. Participe no meio de um grupo que esteja em comunhão com o Senhor através da sua palavra, vivendo ela. E se esse grupo quiser lhe oprimir, não aceite a opressão de homem, porque a palavra de Deus te garante liberdade. O Espírito de Deus, ele há liberdade em nós. Não para pecar, mas para viver uma vida de prazer na presença do Senhor. Não fique preso a uma denominação religiosa. Você sabia que tem uma religião aí que ensina as pessoas que se um membro sair dali e for para outra congregação, elas têm que cortar a relação total com esse membro. Se for família, tem que cortar a relação, não pode nem falar, não pode nem receber em casa essa pessoa. Você sabia? Não sabia? Então está sabendo agora. Essa organização religiosa chama-se STV, Sociedade Torre de Vigia, a organização dos Testemunhos de Jeová. Eles são orientados, se alguma pessoa deixar ali a fé e for para outra congregação, e for para outra fé, não ser mais comunicável com ela. Isso é um absurdo. Isso aí não procede. Isso aí são fardos religiosos, são prisões religiosas que os homens estão vivendo. É preciso conhecer a verdade e ser liberto pela verdade. Infelizmente, esse comportamento está dentro da igreja evangélica também. É por isso que eu estou aqui, evangelista Wellington Ramos, para trazer para você o conhecimento da verdade que liberta e você ser conhecedor dessa verdade. A Bíblia não ensina a buscar a Deus de madrugada. É outro ensino que nós vemos as pessoas ensinarem nos púlpitos, que está errado. Busque de madrugada porque a fila é menor. Busque de madrugada porque é melhor. A busca por Deus não tem hora, irmãos.
A busca por Deus é qualquer hora, em qualquer lugar. Essa questão da madrugada é uma questão colocada pelo homem dentro de um texto mal interpretado. Nós podemos ver que lá em Provérbios capítulo 8, versículo 17, diz assim: aqueles que me buscam me encontrarão, e eu os amarei. Provérbios, veja lá, vamos ver esse texto. Provérbios capítulo 8, versículo 17, aonde está uma interpretação errada daqueles que ministram e levam o povo à instrução da palavra de Deus. Provérbios 8, 17 diz assim: eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Essa palavra aqui é uma palavra que está dentro da Bíblia, na versão portuguesa, mas a versão original não tem esse termo, me busca de madrugada. O Senhor diz: eu amo os que me amam, e os que me buscam me encontrarão. Não de madrugada, não num horário específico, porque Deus não é limitado. Alguém diz assim: de madrugada é melhor porque a fila é menor. Mas Deus não tem impedimento de atender uma pessoa, 2, 3 ou 1 bilhão ou 7 bilhões de pessoas que há no mundo hoje. Ele ouve a todas, se orar no mesmo tempo, em qualquer horário, e tem poder para atender a todas. Então esse conceito é errado. Tem pessoas deixando de dormir, irmão. Mata o seu sono para de madrugada passar a noite todinha orando e de manhã está morta de cansado. Muitas vezes perde até o trabalho, acorda tarde. Muitas vezes vai para o trabalho sonolenta, cochilando. Irmãos, vamos crescer no conhecimento na graça, irmãos. Vamos ter o conhecimento da verdade de Deus. Então, nós estamos trazendo para você nessa hora esse tema: o que a Bíblia não ensina. Então você está aprendendo que a palavra de Deus, ela é a verdade pela qual nós estamos vivendo com segurança. A Bíblia não ensina a ninguém, irmãos, fazer regressão. Tem um grupo religioso aí que se reúne para fazer regressão, para lembrar do pecado passado, que não foi perdoado ainda. E esse grupo chega até uma ignorância, até um absurdo de dizer, fazer uma regressão para perdoar a Deus. É um grupo que está hoje ganhando adeptos, ensinando essas coisas, as pessoas se reunindo para buscar lembrar dos pecados lá atrás do passado, enquanto o Senhor diz: dos teus pecados não me lembrarei mais, lançarei no mar do esquecimento para trás. E as pessoas vivendo práticas religiosas dentro do meio evangélico, regressões para buscar lembrar de pecados lá atrás no passado. Então a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina, irmão, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Eu, evangelista Wellington Ramos, pela graça de Deus, te ensino e te falo isso nesta hora, com toda a convicção. Há um ensino aí que diz assim: você foi escolhido. Você foi escolhido, você é privilegiado porque foi escolhido. Mas a Bíblia não ensina isso, irmão. A Bíblia não ensina que Deus escolheu um e desprezou o outro. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que todos são escolhidos por Deus para a salvação. Agora, há uma diferença, falta o entendimento das pessoas. Deus escolhe sim, pessoalmente, uns para a obra, para estabelecer determinações. Agora, para a salvação, não. Para a salvação, Deus escolheu a todos. Então, há um ensino aí, principalmente um ensino chamado predestinação. Ensina que uns foram escolhidos, foram salvos, estão predestinados, independente de qualquer coisa, para ir para o céu, e outros para o inferno. Deus não predestinou ninguém, nem para o céu, nem para o inferno. Agora, Deus enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, esteja com seu destino predestinado para a eternidade. Todos, no geral, os que creem em Jesus Cristo. Não é um escolhido. Há uma interpretação muito errada daquele texto que Jesus diz: não foi vós que me escolheste, eu que escolhi a vós. Jesus nesse texto está falando com os seus discípulos, quando ele escolheu os discípulos a dedo, os 12, um por cada um, saiu chamando Pedro, saiu chamando Filipe, saiu chamando lá Mateus, escolhendo seus discípulos a dedo para a obra da evangelização. Jesus está dizendo essa frase aí,
Jesus está dentro de um contexto falando no lado de missão. Jesus escolheu os discípulos para a missão. Não foi escolhido porque vocês foram especial para a salvação, não. Porque para a salvação ele chama a todos. Esse texto Jesus falou para os discípulos para a obra. Eu quero dizer a você também nesse momento que para a obra de Deus é Deus mesmo que escolhe. Aí sim ele escolhe. Quando ele disse a Jeremias, Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, ele escolheu Jeremias como profeta. Não foi para salvação. Ele escolheu Jeremias como profeta para levar a mensagem dele. Porque para a salvação ele abre o convite para todos. Aprenda isso, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, creia nessa verdade que você está sendo instruído agora. Examine as Escrituras. Seja que nem os crentes de Bereia. Quando Paulo pregava, eles examinavam as Escrituras para ver se tudo aquilo que Paulo ensinava realmente estava dentro das Escrituras. Hoje nós não fazemos isso. É muito difícil alguém ler a Bíblia e quanto mais está examinando o que se diz. Então, não ensina. A Bíblia não ensina. Ah, você foi escolhido, você é privilegiado. A gente vê as pessoas dizendo isso dentro dos púlpitos das igrejas, como se desprezando outros. Você foi escolhido e a outra não foi? Não. Para a salvação, Deus escolheu a todos. Porque vamos ver aqui, Jesus disse, vinde a mim, todos. Jesus não disse os escolhidos. Jesus disse, entrai pela porta. Todo aquele que entrar, todo aquele que entrar. Não é só os escolhidos. Jesus disse, quem crê em mim e for batizado, tem a vida eterna. Ele disse, quem crê, está na condição de qualquer um se crer. Então nós temos que aprender isso. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Somente aquele que perseverar, não é os escolhidos. Aí nós podemos ver Deus falando, lá na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo orientando e ensinando os irmãos, diz que para Deus é bom que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Observe que Paulo está estabelecendo, ensinando. O ensinamento dos apóstolos não foram esses, da predestinação, uns salvos e outros perdidos, não. Uns escolhidos por Deus para o céu e outros para o inferno, não. Então a Bíblia não ensina isso, que você foi escolhido é privilegiado, não. Você foi chamado por Deus através da mensagem do Evangelho. Você aceitou a Jesus. A partir desse momento agora, em Jesus, você está predestinado ao céu. E sem Jesus, o homem está predestinado ao inferno. Essa é a verdade desse ensinamento. Amém, irmãos? Então nós estamos aqui aprendendo o que a Bíblia não ensina. A Bíblia não ensina a fazer caridade para ir para o céu, a se flagelar para perdoar, para ter o perdão dos seus pecados. A Bíblia não ensina a rogar a Pedro, a João, a Paulo, a Maria, a anjo, a arcanjo, a serafim. A Bíblia nos ensina a rogar somente a Jesus. A Bíblia nos ensina que só há um mediador entre Deus e os homens. Não é o pastor, é Jesus Cristo. Não é o padre, é Jesus Cristo. Não é o Papa, é Jesus Cristo, esse mediador entre Deus e os homens. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, na primeira carta. Você vai ver essa verdade. Então a Bíblia não ensina que a terra vai ser um paraíso. Ao contrário, haverá uma grande tribulação e haverá o fim neste mundo de toda a história da humanidade neste mundo. A Bíblia não ensina que os mortos continuam neste mundo comunicando-se, falando com as pessoas e assombrando ninguém. A Bíblia ensina que aquele que morreu jamais subirá, jamais voltará a este mundo. São tantas coisas que você precisa aprender que a Bíblia não ensina, que a religião está ensinando por aí. Então quero dizer a você, a Bíblia não ensina você a seguir nem a Buda, nem a Maomé, nem a Allan Kardec, nem a Pedro, nem a João, nem a Tiago, nem a Severino, nem a Manuel, nem a Cício. A Bíblia ensina você a seguir a Jesus Cristo. Jesus disse, vinde a mim. Jesus não mandou eu e você, e nem ao apóstolo Pedro, nem ao apóstolo Paulo, nem a Maria, nem a nenhuma outra pessoa. Jesus disse, vinde a mim, é a Ele. Jesus disse, aquele que me segue não andará em trevas. É preciso seguir a Jesus. Então nessa noite,
nessa tarde ou nessa manhã, você está sendo instruído sobre o que a Bíblia não ensina. Você que está assistindo este vídeo, assista até o fim, continue vendo mais e você vai ser edificado. Você precisa conseguir discernir se o ensino que você está recebendo, ele é de Deus ou não. Você precisa ter o conhecimento disso. Você precisa conhecer as heresias que se é ministrada dentro da congregação. Onde você está. Porque onde você está não está livre da heresia, não. Porque o inimigo tem os seus enganos por todos os lados. Você tem que estar sendo prudente. Você tem que ser prudente. Você tem que ser atento para não ser levado ao engano. Você tem o conhecimento das orientações da palavra de Deus. Você tem que conhecer ela. Quando alguém estiver pregando a Bíblia para você, você tem que ter o conhecimento do que é realmente ensinado pela palavra e do que realmente a palavra não ensina. Então que nesta hora eu agradeço a Deus por esse momento que Ele nos concedeu para falar a você e levar a você essa instrução da verdade de Deus. Quero dizer a você uma coisa. As religiões usam a Bíblia, mas não se submetem a ela. As religiões usam a Bíblia, mas não ensinam por ela. Seja católica, muitas evangélicas, espíritas, seja xiita, budista, seja qual for a religião, muitas vezes estão lá com a Bíblia. Estão lendo os textos da Bíblia, mas não seguem por ela e nem estão firmados nela. Quero dizer a você, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não deixe as pessoas lhe enganarem. Conheça a palavra de Deus. Jesus quer te dar esse entendimento. Ele quer abrir os teus olhos e te fazer conhecedor da verdade. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que ouviu essa ministração, que ouviu a exposição deste tema, o que a Bíblia não ensina, e ajuda ela a conhecer a tua verdade e ser verdadeiramente o teu discípulo, guardando a tua palavra em nome de Jesus. Amém?